Hoje eu vou falar um pouco sobre a história tributária aqui no Brasil. Bom, a história tributária vai se dividir em 4 fases, sendo a primeira o período ali colonial do Brasil. Bom, como funcionava a tributação nesse período colonial aqui do Brasil? Durante o período colonial, a principal tributação era sobre a exploração de recursos naturais que era enviado para a metrópole ali de Portugal, tá? E os tributos eram divididos em 5. O primeiro dele era o quinto. E o que era o quinto? O quinto era basicamente 20% de tudo que era encontrado na terra, seja ouro, seja madeira, enfim, o quinto disso era enviado para Portugal, que na época tinha o papel de fisco aqui no Brasil. O segundo imposto era o derrama. E o que era o derrama? Derrama basicamente também era um complemento do quinto quando não era arrecadado de forma eficiente. Quando precisava de complemento, era solicitado ao rei uma complementação e por isso se deu o nome de derrama. Então derrama era um pouco vinculado ali ao quinto, então tinha esse papel de complementar quando os recursos não eram suficientes para o quinto. A terceira tributação nessa época do período colonial era o dízimo. O dízimo era estritamente trabalhado ali com a Igreja Católica, né? E tinha como característica os 10%. O dízimo era cobrado sobre a produção agrícola, então de toda a produção agrícola era retirado 10% da colheita e destinado para a Igreja Católica. E lembrando que aqui que o contexto era muito diferente do contexto do que é hoje, mas o dízimo sim era considerado uma tributação nesse período. O quarto tributo era captação. Captação era cobrado sobre os escravos, sim, os escravos, e também sobre os trabalhadores, digamos, autônomos, livres, liberais. E esse imposto era destinado também para o fisco, que na época que a gente está falando da colonização de Portugal. O quarto imposto era captação. Captação era cobrado sobre os escravos e os livres, também os trabalhadores ali autônomos da época, né, no caso. E era basicamente tributado sobre a renda, a produção deles, né? E o quinto e última tributação da época era a cobrança de impostos e taxas locais. Bom, essa cobrança e taxas locais era cobrada pelo Portugal e, nesse caso, era destinado também para lá, para o país. Tá? Então, basicamente, aqui se forma a tributação do período colonial do Brasil. O quinto tipo de tributação era impostos e taxas locais. Tá? Então, Portugal também cobrava sobre esse tipo de impostos, que poderia variar ali dependendo da tributação. Então, esses são os 5 impostos que eram cobrados na época do período de colonização do Brasil. Tá? Bom, o segundo período, a segunda fase aqui de tributação no Brasil, foi o período imperial do Brasil, tá? Com a independência e tudo. E vamos diretamente ao assunto e como eram tratados os impostos, como era a sistemática tributada nessa época. Sendo o primeiro como comércio e produção. E nesse tipo de tributação era tributado tanto as importações quanto a exportação que o Brasil fazia nesse período. Então, comércio e produção trabalhava ali com importações e exportações. A tributação estava variando ali em torno de 16% dessas operações, tá? O segundo imposto era o imposto sobre escravos. Esse tipo de imposto ele era cobrado anualmente sobre os escravos que estavam na casa ali dos seus senhores. Então tinha ali um imposto anualmente a ser pagos pelos donos dos escravos. Tá? O terceiro tipo de imposto era a taxa de matrícula, que eram ali dos alunos que eram matriculados em escolas particulares da época. O quarto tipo de imposto era as contribuições provinciais e municipais. Simplificando um pouco, era que os municípios tinham o poder de instituir impostos e taxas para arrecadarem mais ali. Tá? Ali entraria, por exemplo, taxas como porte legal de arma. Então, nessa época, tinha esse tipo de imposto que visava arrecadar mais para o município. Falando agora sobre uma nova fase, que era a República Velha do Brasil. Tá? Estamos falando aqui entre 1889 a 1930, ali em torno do Brasil. Tá? E dentro desse cenário e sistemática tributária, eram instituídos ali pelo menos 5 tipos de impostos. Bom, o imposto de renda foi instituído aqui nessa época, era em torno de 1922 a 1924. Tá? Então o imposto de renda nasceu nesse tipo de República Velha do Brasil. O segundo tipo de imposto era os impostos sobre os consumos. Tá?
Então aqui já começa a nascer um tipo de tributação um pouco parecida com os dias atuais, embora tá para alterar um pouco isso, mas aqui nessa República Velha já começa a dar sinais de como a tributação no Brasil funcionaria. Então entra aqui os impostos, por exemplo, sobre o consumo de gasolina, tá? A produção e também os bens que eram adquiridos ali na época. Tudo ali era tratado com impostos sobre consumo, tá? O terceiro tipo de tributação nesta época era o imposto sobre exportação. Então nessa época tinha um mercado muito aberto à importação e à exportação. Então por isso foi instituído aqui um imposto sobre importação e exportação, tá? Nessa época era um mercado totalmente diferente dos dias atuais, embora aconteça hoje, era um mercado mais importador e exportador e visando isso, a sistemática tributada nessa época era sobre a importação e também a exportação. O quarto tipo de imposto era indústrias e profissões, tá? Como o próprio nome diz, era tributado sobre as indústrias, que se produzia muito mais na época, fazia muito mais sentido a produção industrial, tá ali ainda mais convergendo com o contexto da época, e também sobre as profissões, tá? A grande questão aqui era como era dividido esses impostos, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal. E o quinto e último tipo de tributação na época eram os impostos sobre as terras, né, os bens ali, o imóvel. Então, era sim tributado também nessa época os bens pertencentes aos contribuintes. Então, tinha essa já tributação sobre a terra, sobre os bens imóveis dos contribuintes. Em 1934, em outro período já, começa a Constituição do Brasil e começa a tomar forma já o tipo de tributação que iria encaminhar. Então, aqui já nessa época, já começa a sistematizar um pouco melhor a questão tributária no Brasil. E aqui vou estruturar também em 5 pontos os tipos de tributação que eram mais usuais da época. Primeiro imposto era o imposto de renda, tá? Então ele já havia sido instaurado na época ali da República Velha e agora ele vem aqui com a Constituição de 1934, permanecendo ali com os mesmos moldes, basicamente, não mudou muita coisa. Então o imposto de renda vem encabeçando esse primeiro tipo de tributação no Brasil. O segundo tipo de tributação era também os impostos sobre consumo, já havia sido também instaurado em épocas anteriores e permaneceu, tá? Então, que na Constituição de 1934 ainda assim se tributava imposto sobre consumo, até nos dias atuais também é assim, mas permaneceu esse tipo de sistemática tributária. O terceiro tipo de imposto era o imposto sobre o lucro, tá? Não havia sido ainda instaurado isso em regimes anteriores, mas aqui na Constituição de 1934 o imposto sobre o lucro começa a ser tributado. Tá? Então, é um tributo que entra aqui e que na época fazia muito mais sentido. E uma vez aqui, tentando contextualizar um pouco a época, abria-se muito mais empresas, indústria estava a todo vapor e sim, era tributado sobre o lucro as questões dos impostos aqui no Brasil. Tá? O quarto tipo de imposto era os impostos estaduais e municipais. Já havia sido instaurado em outros regimes isso, mas agora começa a ter mais clareza sobre a repartição ali da tributação aqui no Brasil. Se antes era um pouco obscuro, obsoleto o conceito aqui já começa a fazer sentido a tributação por região, tanto questão federal, questão estadual e questão municipal. Então aqui começa a se formar a sistemática um pouco parecida com os dias de hoje, tá, pessoal? E o quinto e último tipo de imposto aqui era o imposto de simplificação tributária. Então, visava aqui reduzir a burocracia e tinha um tipo de imposto mais unificado, que não precisava pagar tanto separadamente. Então aqui, ainda assim, nos dias atuais, parece um pouco aqui com o Simples Nacional, né, que tem esse tipo de tributação, mas aqui tinha esse aspecto de reduzir a burocracia da época para o recolhimento do imposto. Então essa era a última tipo de tributação que era usada aqui no Brasil, tá? Então aqui fecha basicamente o tipo de tributação que era usada na Constituição de 1934 e vamos para as outras fases. Bom, a próxima fase é a Constituição de 1946, tá? E o que mudou da tributação de 1946? Basicamente nada, apenas consolidou aquilo que havia sido inaugurado ou instaurado ali em 1934. Então aqui só consolidou, tá?
que entra o imposto sobre renda, imposto sobre consumo, o imposto sobre o lucro, como a gente falou no tópico anterior. Aqui também entra os impostos e taxas estaduais, municipais e federal, tá? E também a sistemática simplificada tributária, tá? Então, que basicamente não mudou nada, apenas consolidou a que havia sido instaurada há 12 anos atrás, que era 1934, e aqui apenas consolidou os tributos inaugurados lá. Bom, passados os 20 anos, a gente agora vai para a Constituição de 1966, e aqui começa, sim, a ter grandes mudanças, tá? Principalmente com a instituição do ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e também o IPI. Embora esses tipos de impostos já haviam sido recolhidos anteriormente, aqui se começa a ter uma separação e como que eu posso dizer, uma classificação melhor desses tributos. Bom, a sistemática de tributação nessa época era dividida em 4 polos, tá? O primeiro polo aqui era sobre o patrimônio e renda. Quais os impostos que eram tidos nessa época dentro deste polo de patrimônio e renda? Bom, aqui dentro era tributado, por exemplo, o IPTU, que é o imposto sobre o imóvel ali, urbano. Aqui entra também o ITBI, que era o imposto sobre transferência de bens imóveis. Então, todo o imóvel que era transferido, vendido ou comprado tinha esse imposto que era incidido, tá? O ITR também, que era o imposto sobre o território rural. E, por fim, o imposto de renda, tá? Então, dentro do polo de patrimônio e renda, incidia esses tipos de tributo. O outro polo muito importante era a produção e circulação. O que entrava dentro desse polo? Aqui entrava, por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, o ICM, como eu havia dito, entra aqui também, que era sobre a produção também do produto. O ISS, que era também um novo imposto instaurado aqui, que era o Imposto sobre o Serviço Prestado, né? E também o IOF, que era o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, contextualizando a época, esses impostos faziam muito sentido, tá? Dentro desse polo. E tinha também um imposto que era um pouco menos falado, que era o ISTC, que era o Imposto sobre o Serviço de Comunicação, tá? E depois ele foi anexado ali ao ICMS, mas podemos falar disso em outro assunto. O terceiro polo era o comércio do exterior. Dentro desse comércio aqui entrava a importação, tá? Dos produtos importados de fora, e também entrava aqui a exportação, a venda desses produtos para fora. Então, dentro desse comércio do exterior, dentro desse polo, entravam esses dois tipos de tributação. E, por fim, tinha esse polo que era aqueles impostos únicos. Quais eram esses impostos únicos? Imposto, por exemplo, sobre energia elétrica, tá? Que entraria esses impostos. Imposto sobre combustíveis e lubrificantes entrava também aqui. E imposto também sobre minerais, tá? Então, basicamente formava esse tripé de tributação nessa época, que eram os impostos únicos. Bom, a característica principal nessa época era a centralização da arrecadação desses impostos na União. Tá? Depois veio a questão das transferências da arrecadação. Então, tudo que era arrecadado era repartido para estado, município, mas aqui começou a consolidar esse tipo de ideia dentro do Brasil. Para finalizar, a última fase até o momento é a Constituição de 1988. Tá? Então, vou explicar aqui basicamente o que aconteceu nesse tipo de Constituição aqui de 1988. A principal característica de mudança na Constituição de 1988 foi a repartição da arrecadação entre os entes federativos. Tá? Então, por exemplo, a União ficou com 7 impostos, sendo eles o IR, que é o imposto sobre a renda, né? Era também competência aqui já da União em 1988, é ainda na verdade. Tá? O imposto sobre importação é da competência da União. O IE, que é imposto sobre exportação, também aqui é a competência da União. O IOF, que é o imposto sobre operação financeira, também é da competência da União. O ITR, que é o imposto sobre território rural, é também da competência aqui da União. E por último, o imposto que não é muito falado, que é o IGR. Bom, nos estados já é um pouco mais diferente. Aqui fica a cargo do estado pelo menos 3 tipos de impostos, sendo eles o ICMS. Aqui já começa a consolidar o ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, tá? Que entra de telecomunicações. E aquele imposto do ISTC, que eu falei no tópico anterior, da Constituição de 1966, ele já começa a se anexar aqui ao ICM, torna aqui o ICMS, tá? O ITD e também o IPVA,
Então, dos 3 impostos da competência do Estado, são esses, tá? ICMS, ITD e IPVA. E dos municípios, 3 principais impostos ali são o ISS, que é o Imposto sobre Serviços Prestados, o ITBI e o IPTU. Tá? Então, ficou desta maneira a repartição dos tributos aqui no Brasil desde a Constituição de 1988. Bom, o intuito desse vídeo era te dar um contexto macro de como funcionava a sistemática tributária desde o período de colonização até 1988. Obviamente que já está em trâmite a nova reforma tributária, mas queria apenas trazer ao contexto como funcionou a tributação ao longo do período aqui do Brasil. Tá? Então, se gostou, dá um like, curta e compartilhe. E qualquer dúvida, fico à disposição para responder aqui nos comentários. Grande abraço, pessoal!